Estamos de volta aqui no plenário 1º de maio para a abertura oficial da sessão extraordinária convocada para a tarde desta quinta-feira. Daqui a pouco, o presidente da Casa fará a abertura oficial da sessão assim que os vereadores marcarem presença no painel eletrônico e tivermos o quórum necessário. Será aberta a sessão que hoje tem na pauta vários projetos de lei para serem apreciados pelos vereadores, tanto em primeira como em segunda votação, bem como projetos de lei de autoria do Executivo. Está aberta essa sessão sob a proteção de Deus e iniciamos nosso trabalho. Esta é a 58ª sessão extraordinária da 18ª legislatura, convocada para hoje, 7 de outubro de 2021. Senhores vereadores, há um requerimento na mesa vazado nos seguintes termos. Requer da forma regimental seja pensado o PL 571 de 2019 e o PL 672 de 2021. PL 650/2021 do Executivo. Dispõe sobre a criação de novo quadro de pessoal de nível médio básico QMB da Prefeitura do Município de São Paulo, com plano de carreira, reenquadra cargos e funções de assistente de gestão e políticas públicas e de assistente de suporte técnico do quadro pessoal de nível médio da Prefeitura do Município de São Paulo, instituído pela Lei 13.748, de 16 de janeiro de 2004, e de agente de apoio do quadro pessoal de nível básico da Prefeitura do Município de São Paulo, instituído pela Lei 13.652, de 25 de setembro de 2003, e institui o respectivo regime de remuneração por subsídio. Parecer conjunto das comissões reunidas de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, de Administração Pública, de Finanças e Orçamento, ao projeto de Lei 650/2021. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito que dispõe sobre a criação do novo quadro pessoal de nível médio básico QMB da Prefeitura do Município de São Paulo com planos de carreira, reenquadra cargos e funções de assistente de gestão de políticas públicas e de assistente de suporte técnico do quadro pessoal de nível médio da Prefeitura do Município de São Paulo, instituído pela Lei 13.748, de 16 de janeiro de 2004, e de agente de apoio do quadro de pessoal de nível básico da Prefeitura do Município de São Paulo, instituído pela Lei 13.652, de 25 de setembro de 2003, e institui o respectivo regime de remuneração por subsídio. Na mensagem de encaminhamento, o projeto que esclarece o ilustre autor que a proposta em questão da continuidade ao processo de valorização dos servidores públicos municipais e tem como escopo possibilitar a reestruturação da administração pública municipal, preparando-a para a assunção do compromisso cada vez mais forte com a consolidação e expansão do processo de desenvolvimento urbano, crescimento econômico e ampliação dos direitos sociais, dotando-a de um corpo de servidores altamente gabaritados, comprometidos com o interesse público, cuja atuação imprima maior transparência e efetividade e implementação das políticas públicas locais na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade. Em apertada síntese, a propositura preconiza 1. A criação de novo quadro de pessoal de nível médio básico QMB, de provimento efetivo em conformidade com as denominações, quantidades, forma de provimento e atribuições constantes dos anexos 1 e 2 do projeto. 2. Remuneração por subsídio em conformidade com símbolos e valores constantes do anexo 3, artigo 10º. 3. Compatibilidade com a remuneração por subsídio com as parcelas remuneratórias de caráter não permanente, transitórias e eventuais indenizatórias nos termos do anexo 5, artigo 11. A propositura não implicará na criação ou ampliação do número de cargos, uma vez que o projeto versa sobre a criação de novas carreiras abertas à opção dos atuais servidores do cargo de assistente de gestão de políticas públicas e de assistente de suporte técnico do quadro pessoal de nível médio e do cargo de agente de apoio do quadro de pessoa de nível básico, restringindo ao impacto financeiro da folha de pagamento dos valores de subsídios propostos no acordo do anexo 3 do projeto. E se observar ainda que, nos termos do artigo 57, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, da propositura implicará na extinção de 10.629 cargos de assistente de gestão de políticas públicas, 361 cargos de assistente de suporte técnico, 24.828 cargos de assistente de apoio, totalizando 35.818 cargos extintos. Nos termos do parágrafo 2º do mesmo artigo 57, os 5.755 cargos de assistente de suporte opcional constante da nova opção serão destinados à extinção da vacância. As folhas 50/65, em observância ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, encontram-se juntadas as estimativas de impacto orçamentário financeiro da propositura no ano em que ela entra em vigor e nos dois subsequentes, e as folhas 71, foi juntado o relatório de gestão fiscal com demonstrativo de despesa de pessoal de maio de 2020 a abril de 2021. De se observar ainda que, segundo o artigo 60 do projeto, a vigência da lei foi postergada para 1º de janeiro de 2022, observância ao dispositivo da Lei Complementar 176, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular a tramitação da propositura, consoante será demonstrado. Em discussão ao tema,
no julgado da ação direta de inconstitucionalidade número 3061, o eminente ministro Carlos Brito peleciona que o artigo 1º da Lei de 61 da Lei Republicana confere ao chefe do Poder Executivo a privativa competência para iniciar o processo de elaboração de diploma legislativo que dispõe sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autárquica, o aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes servidores da União, território, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadorias. E a respeito do que dispõe o artigo 37, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, também da Lei Orgânica do Município, iniciativa privativa do prefeito, as leis que disponham sobre 1. Criação, extinção e transformação de cargos, funções, empregos públicos, administração direta, autárquica, funcional. 2. Fixação de aumento de remuneração dos servidores. 3. Servidores públicos municipais, ao regime de provimento, cargos, estabilidade e aposentadoria. 4. Organização administrativa de uma série orçamentária. Ante o exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa é pela legalidade. Quanto ao mérito... Tiago. Quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública destaca que a propositura tem o objetivo de criar novo quadro pessoal de nível médio básico, QMB da Prefeitura de São Paulo, que será composto por cargos multifuncionais submetidos à jornada semanal de 40 horas de trabalho para as seguintes carreiras de provimento efetivo com ingresso mediante concurso público de provas e títulos. Nesse sentido, está prevista a criação de 8.000 cargos de assistente administrativo, de gestão, 50 cargos de assistente técnico de gestão, 5.755 cargos de assistente de suporte operacional. Todavia, o artigo 57 prevê a extinção de cargos de assistente de gestão de políticas públicas, assistente de suporte técnico e gestão de apoio. Tá. Quanto aos inativos pensionistas, o artigo 43 prevê proventos e pensões legados aos quais se aplica a garantia constitucional de paridade, serão fixados levando em conta as alterações sofridas pelo cargo, função em que se deu a aposentadoria ou pensão. Por fim, a Comissão de Finanças e Orçamento ressalta que, conforme justificativa, a proposta em questão dá continuidade ao processo de valorização dos servidores públicos municipais e tem como escopo possibilitar a reestruturação da administração pública municipal, preparando-a para a assunção do compromisso cada vez mais forte com a consolidação e expansão do processo de desenvolvimento urbano. Continua a exposição de motivos afirmando em ser importante ressaltar que o projeto de lei estabelece remuneração desses servidores municipais por subsídio passível de aplicação nos termos do artigo 39, artigo 8º da Constituição Federal. A adoção do subsídio possibilitará maior transparência e melhor controle pela população da remuneração dos servidores públicos, além de racionalizar as providências de gerenciamento pela Prefeitura. Quanto aos aspectos atinentes à comissão, nada a opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, ressaltando-se que o projeto convertido em lei somente gerará impacto orçamentário a partir de 2022. Favorável, portanto, é o parecer. Lido o parecer, presidente. Passemos aos pedidos de vistas. Não há pedido de vistas. Em discussão, não há oradores inscritos. É encerrada a discussão a votos. Os vereadores pela ordem, presidente. Perdão, vereadora Sunaira, registrar voto contrário. Nós não estamos em votação ainda, vereadora. Alguém? Alessandro Guedes, presidente. Pedido de registro de presença. Feito o registro de presença do vereador Alessandro Guedes. Vereadora Sonaira, apenas para informar que a sua comissão não consta nesse primeiro congresso de comissões, vereadora. Só por isso que não há como registrar o voto. A Comissão de Educação não foi chamada, presidente? Eu fui chamada na lista sobre a Comissão de Educação. Apenas as comissões de CCJ, Administração Pública, Finanças e Orçamento. Estamos no PL 650 de 2021. Comissão de Vossa Excelência entra no segundo projeto, vereadora. Obrigada. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. A votos. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Pela ordem, aprovado. presidente. Pela ordem, vereadora Elaine. Registra a abstenção da vereadora Elaine. Registrar a abstenção da vereadora Érica Hilton. Da vereadora Érica Hilton. Abstenção, Alessandro Guedes. Perfeito. Passemos ao segundo item da pauta do Congresso de Comissões. PL 659/2021 do Executivo. Dispõe sobre a criação de cargos de professor de educação infantil do quadro de magistério municipal, do quadro de profissionais de educação QPE. Parecer conjunto das comissões reunidas de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, de Administração Pública, de Educação, Cultura e Esportes e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 659/2021.
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito que dispõe sobre a criação de 1.068 cargos de professor de educação infantil a partir da transformação de 1.179 cargos de professor de ensino médio 2, ensino fundamental 2 e médio, ambos da classe de docentes da carreira do magistério municipal, do quadro de magistério municipal e do quadro de profissionais de educação, QPE, da conformidade ao anexo único dessa lei. A propositura versa sobre a transformação de cargos públicos, ressaltando-se que, segundo especificado no caput do artigo 1º, em seu anexo único, um total de 1.179 cargos de professores de ensino fundamental 2 e médio serão transformados em 1.068 cargos de professor de educação infantil, acarretando, portanto, a extinção de 111 cargos de professor de ensino médio fundamental, ensino fundamental 2 e médio. Sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular a tramitação da propositura, consoante será demonstrado. As normas gerais sobre o processo legislativo estão dispostas no artigo 59 e 69 da Constituição Federal e devem ser observadas pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. A propósito, o tema dispõe sobre o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas A, B e C, que são de iniciativa privativa do Presidente da República, as leis que dispõem sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, organização administrativa e serviços públicos, sobre atribuições e regime jurídico dos servidores públicos da União e territórios. Ante o exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa é pela legalidade. Quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública destaca que a exposição de motivos que acompanha a propositura, o autor pondera que os 6 e CMEIs, ora em funcionamento, incluindo os CMEIs dos 12 novos CELs, para a composição dos módulos são necessários 12.080 professores de educação infantil. De acordo com informações obtidas em dezembro de 2020, a Secretaria Municipal de Educação conta com 79.605 profissionais, 69% da toda a prefeitura, em seu quadro de servidores, ocupando 85 cargos e subcargos diferentes. Cerca de 5,7% dos servidores ocupam cargos em comissão só de pagamento de 793,95 milhões em dezembro de 2020, corresponde a 72,19% do total da prefeitura no referido mês. Desta forma, esta comissão é favorável ao presente projeto. Por sua vez, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes ressalta que o Plano Municipal de Educação da cidade de São Paulo, Lei número 16.271, de 17 de setembro de 2015, prevê como meta 2 que seja assegurada uma relação educando por docente no Sistema Municipal de Ensino que fortaleça a qualidade social da educação e as condições de trabalho dos profissionais de educação. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes considera o projeto meritório, eis que cumpre o proposto nos parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, MEC, ao restabelecer ações efetivas no que se refere à organização, necessidade de um aumento de quantitativo de profissionais de educação infantil, ao financiamento e à gestão do sistema como um todo, a garantia de vagas demandadas pela população e a valorização dos profissionais de educação e do serviço público. Pelo exposto, favorável é o parecer. Por fim, a Comissão de Finanças e Orçamento destaca que a quantidade de cargos ora criados será acrescida ao número de cargos constante no anexo 1, tabela B do cargo de provimento efetivo do quadro do Magistério Municipal, classe de docentes, cargo de professor de educação infantil, e do anexo 3, tabela B do enquadramento de cargos de provimento efetivo do quadro do Magistério Municipal, classe docente, situação nova, cargo professor de educação infantil, ambos da Lei 14.660, de 26 de dezembro de 2007, com as modificações introduzidas pela Lei 15.990, de 29 de novembro de 2011, e número 15.800, de 13 de junho de 2013, que fica alterada para 14.018 cargos. Conforme justificativa, o cálculo para a definição da quantidade de cargos a serem criados foi efetuado considerando a situação da rede municipal de ensino, quadro de pessoal em 30 de novembro de 2020 e a organização das unidades para 2021. Lembram ainda que os cargos de professor de educação infantil também são providos por profissionais afastados do exercício de docência, no exercício dos cargos /função, readaptados por laudo médico, afastados por prestar serviços em outras secretarias /municípios. Quanto ao aspecto financeiro, nada a opor com a propositura, visto que as despesas de sua execução serão executadas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Favorável, portanto, é o parecer. E do relatório, senhor presidente. Quebra a sessão, eu peço para o secretário apregou o item 1 da pauta, o item 3 ao item 1. O item 3 é o PL 650 de 2021 do Executivo, dispõe sobre a criação de novo quadro de pessoal de nível médio e básico QMB da Prefeitura de São Paulo, com plano de carreira reenquadra cargos e funções de assistente de gestão de políticas públicas, assistente de suporte técnico de quadro pessoal de nível médio da Prefeitura de São Paulo, instituído pela Lei 13.648, de 16 de janeiro de 2004, de agente de apoio de quadro pessoal de nível básico da Prefeitura Municipal de São Paulo, instituído pela Lei 13.652, de 25 de setembro de 2003, institui respectivo regime
de remuneração por subsídio. Faz discussão primeira em regime de urgência, aprovação mediante voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. E o item 5 é o PL 659 de 2021, do Executivo, dispõe sobre... Opa, por vez. Leitura do parecer. Parecer conjunto das comissões reunidas de Constituição, Justiça e Legislação Participativa e de Administração Pública e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 650 de 2021. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito que dispõe sobre a criação de novo quadro de pessoal de nível médico básico QMB da Prefeitura Municipal de São Paulo, com plano de carreira, reenquadra cargos e funções de assistente de gestão de políticas públicas e de assistente de suporte técnico do quadro de pessoal de nível médio da Prefeitura do município de São Paulo, instituído pela Lei 3.748, de 16 de janeiro de 2004, de agente de apoio do quadro de pessoal de nível básico da Prefeitura do município de São Paulo, instituído pela Lei 13.652, de 25 de setembro de 2003, institui o respectivo regime de remuneração para o subsídio. Em apertada síntese, a propositura preconiza a criação de novo quadro de pessoal de nível médico básico QMB de provimento efetivo de conformidade com as denominações, quantidades, forma de provimento e atribuições constantes do anexo 1 e 2 do projeto, remuneração por subsídio em conformidade com os símbolos e valores constantes do anexo 3, a compatibilidade da remuneração por subsídio com as parcelas remuneratórias de caráter não permanente, transitório ou eventuais e as indenizatórias nos termos do anexo 5. Ante exposto, a Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa pela Legalidade, quanto ao mérito da Comissão de Administração Pública, destaca que a propositura tem o objetivo de criar um novo quadro de pessoal de nível médio e básico QMB da Prefeitura de São Paulo, que será composto por cargos multifuncionais submetidos à jornada semanal de 40 horas de trabalho para as seguintes carreiras de provimento efetivo com ingresso mediante concurso público de provas e títulos. O estágio probatório será obtido em 3 anos de efetivo exercício e homologação, conforme prevê o artigo 14, havendo previsão de realização de curso de capacitação que será considerado para aprovação do estágio probatório. Por fim, a Comissão de Finanças e Orçamento ressalta que, conforme a justificativa, a propositura em questão dá continuidade ao processo de valorização dos servidores públicos municipais e tem o escopo de possibilitar a reestruturação da administração pública municipal, preparando para a assunção de compromisso cada vez mais forte com a consolidação e expansão do processo de desenvolvimento urbano e crescimento econômico e a ampliação dos direitos sociais, dotando-os de um corpo de servidores altamente gabaritados e comprometidos com o interesse público, cuja atuação imprima maior frequência e efetividade na implementação das políticas públicas locais e motivos afirmando ser importante ressaltar que o projeto de lei estabelece a remuneração desses servidores municipais por meio de subsídio. Quanto aos aspectos atinentes à comissão, nada a opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias para suplementar, se necessário, ressaltando se o projeto convertido em lei somente gerará impacto orçamentário financeiro a partir de 2022. Favorável, portanto, é o parecer, senhor presidente. Ele parecer em discussão à matéria, na oradora escrita. Está encerrada a discussão ao PL 650 de 2021 do Executivo. Em votação, os vereadores, passemos ao processo de votação. Em votação, PL 650 de 2021 do Executivo. Faz discussão primeira, em regime de urgência, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão. Neste momento, para encerrarmos a votação, há 5 projetos que têm condição de voto, senhores vereadores. Eu passo a presidência para o nobre vereador Fernando Gaudet, que conduzirá o encerramento da presente sessão com a votação de 5 projetos, vereadores, que se encontram em pauta. De mim, uma boa tarde e um bom feriado a todas as senhoras e senhores. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e estão encerrados os nossos trabalhos.